Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 29 de setembro. Hoje eu vou começar falando de mortes nesse dia. Primeiro da Hebe Camargo, foi em 2012 que ela nos deixou. Eu participei no programa da Hebe, ao lado da Rosemary, da Jovem Guarda. Eu estava na TV Manchete, acho que foi em 1986. Boas lembranças daquele programa. Bom, num 29 de setembro de 2018, morria a grande cantora Ângela Maria. Eu, menino de 15 anos, 14 anos, me reunia com os meus colegas para ouvirmos na Eletrola Ângela Maria. Uma voz maravilhosa, uma das maiores cantoras brasileiras. Em 1978 morria um papa que esteve no papado apenas um mês, João Paulo I. E eu ainda ouvi na Praça de São Pedro. Ele aparecendo na janela, abençoando todo mundo, morreu logo depois, 29 de setembro de 1978. E em 1908 o Brasil perdia um dos maiores escritores da língua portuguesa, fundador da Academia Brasileira de Letras, que se chamou a Casa de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. Genial. Filho de um negro e uma portuguesa, nascido no Morro do Livramento, numa favela, e morreu no Cosme Velho, conhecido como gênio da literatura brasileira. Machado de Assis é a mostra de como no Brasil a pessoa pode subir lá da favela até o bairro do Cosme Velho, onde viveu Roberto Marinho, onde ali pertinho do Itamaraty da época, as melhores moradias eram lá. Machado de Assis, humilde, nunca teve faculdade, nem o ensino público ele terminou, um autodidata, né? Produziu memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista, que mais? A memória, né? Quincas Borba, né? E hoje é considerado assim, na língua portuguesa atual, essa de Queiroz em Portugal e Machado de Assis aqui no Brasil. Ele é uma referência da língua portuguesa. E eu quero que vocês o encarem, estou sugerindo, que vocês o encarem como um modelo de conquistar o mundo com esforço próprio. Joaquim Maria de Machado de Assis. Morreu com 69 anos. Morreu em casa no dia 29 de setembro de 1908. Ele foi enterrado no cemitério de São João Batista. O cortejo veio do centro do Rio de Janeiro a pé. Era como se, comparou-se, né, como se Paris estivesse enterrando Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, né, ou Victor Hugo. Depois, seus restos mortais foram para o mausoléu da Academia. Joaquim Maria de Machado de Assis, para saber a língua portuguesa, a gente tem que ler Machado de Assis. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Primeira notícia de hoje, eu estranhei. Moraes oferecendo aos Estados Unidos o reconhecimento de que Eduardo Bolsonaro é um refugiado político. Eu li na agência oficial. O título é: Moraes diz que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para fugir da lei. Ou seja, se ele diz isso, Eduardo Bolsonaro é um refugiado.
como ele é deputado, ele é um refugiado político. Está sancionando a condição de refugiado político. Pelo menos é o que diz esse título. Aí eu fui ver a notícia, e a notícia diz realmente que na decisão, Moraes disse que o deputado está nos Estados Unidos para evitar a responsabilização no Brasil. O que está acontecendo? O oficial de justiça saiu para intimar Eduardo Bolsonaro por essa denúncia que o Procurador-Geral da República mandou, Paulo Gonet, acusado de crime de coação para coagir o Supremo a não condenar o pai dele. E aí o oficial de justiça disse que não achou. Aí vai ser por edital. Edital vai ser algo público aqui, né? Para que a notícia chegue a Eduardo Bolsonaro, que ele está notificado de que há uma ação contra ele, né? Notificando-o a se defender, etc. O outro de coação é o Paulo Figueiredo. Só que Paulo Figueiredo é residente nos Estados Unidos. E aí, o que vai acontecer é que vai ter que ser uma carta rogatória, tem que seguir todos os trâmites, né? Vai para o Ministério da Justiça, Itamaraty, Departamento de Estado, Departamento de Justiça, para comunicar isso ao Paulo Figueiredo. Bolsonaro estava nesse inquérito, mas ficou fora. E ele foi preso. A prisão cautelar não é o processo dos 27 anos, é esse. A defesa de Bolsonaro, eu já falei aqui, está dizendo, olha, se ele ficou fora, então está derrogada a prisão. Bolsonaro recebeu hoje uma visita de 3 horas do governador Tarcísio, dos filhos senador Flávio e vereador por Camboriú, né? Balneário Camboriú, o Jair. Né? Outra questão, né? Se foi coação, sim, o procurador-geral, Paulo Gonet, argumenta no pedido da denúncia, né? Argumenta que os dois ajudaram a serem impostas graves sanções a ministros do Supremo para coagir o Supremo. Ora, quem recebeu a sanção grave foi o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Eu não sei como é que o direito chama isso. Se o juiz é a vítima, como é que o juiz pode julgar o seu ofensor? Deve ter uma palavra dessa impossibilidade. Né? É impossível, é uma situação impossível. Bom, o vice-presidente da República, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que está muito otimista por causa da química entre Lula e Trump, no encontro dos dois, mas que não tem nenhum encontro agendado entre os dois, quer dizer, até agora. Ou seja, Trump disse que iria receber Lula nessa semana, e o governo brasileiro não se mexeu para cobrar, para marcar. Ok, estamos prontos. Aí a qualquer dia, a qualquer hora que o senhor presidente dos Estados Unidos tiver livre, tratando da faixa de Gaza, com Netanyahu, a Palestina, tiver livre, estaremos aí, como fizeram os japoneses, que, aliás, foram primeiro e depois avisaram, estamos aqui, vizinhos da Casa Branca, pode chamar a hora que quiser para a gente negociar essa alíquota. Mas acho que não fizeram nada. Eu não sei se não estão entendendo que o Estado brasileiro está a serviço da nação brasileira. A nação brasileira está pagando alíquota para exportar para os Estados Unidos. Inclusive, caíram as exportações por causa disso. A nação brasileira está pagando. É a mesma nação brasileira que paga impostos para sustentar o Palácio do Planalto, Itamaraty, o Estado brasileiro. E não se mexe para aproveitar essa oportunidade, eu não entendo. Acho que não estão entendendo também quais são as funções deles, que estão a serviço da nação.
ou não é democracia. Se a nação estiver a serviço do Estado, aí, sinto muito, aí não é democracia. Mas, enfim, vamos esperar. Porque, meus amigos, nesta semana a reação química ainda está quente, né? Os dois elementos ainda estão em infusão. Meu Deus do céu. Aproveitem o calor dessa química. Bom, eu falei aí em sanções, né? O Petro, presidente esquerdista da Colômbia, acho que eu falei com você sobre isso. Ele pegou um megafone e foi para as ruas de Nova York apelar que os soldados americanos não obedeçam às ordens de seus superiores. Eu disse assim, que maluquice é essa? Um presidente de uma nação estrangeira, nas ruas de Nova York, não foi lá na ONU, que é um órgão coletivo, digamos, neutro, né? Não foi nem na Embaixada da Colômbia em Washington, não. Foi numa rua de Nova York, em público, megafone, não obedece. Uma incitação à indisciplina, à desordem, os soldados não cumprem. Isso é o básico, a disciplina. Eu disse, ele vai perder o visto. Claro que perdeu. Petro está sem visto. A ministra de Relações Exteriores dele, para ser solidária, disse, eu não quero mais o visto americano. Tudo bem. Agora ele deixou uma frase, meu Deus, que vergonha se eu fosse colombiano. Ele disse assim, não me importa perder o visto americano, eu tenho cidadania europeia. Cruzes. De Brasília, Alexandre Garcia.